Vou começar hoje fazendo uma aposta com você. Feche os olhos e viaje bem fundo nas suas memórias, até chegar aos desenhos que você assistia quando era criança. Chegou lá? Minha aposta é a seguinte: tenho certeza que você já assistiu a algum desenho em que o protagonista tenta escavar o próprio quintal para achar petróleo. Hã? Estou certo ou não? Pica-Pau, Tom e Jerry, Scooby-Doo e muitos outros desenhos clássicos foram os que já abordaram essa ideia. Até eu já pensei em pegar uma pá e sujar um pouco as mãos lá em casa. E eu poderia encontrar muita coisa. Para falar a verdade, água, fósseis e até mesmo algumas riquezas como ouro, prata, petróleo. Não parece ser uma má ideia tentar, não é? Bom, a verdade é que a natureza guarda muitos segredos dos humanos. Ela é imprevisível, perigosa e, ao mesmo tempo, deslumbrante. Somos tolos em pensar que estamos no controle dela. E foi exatamente o que um fazendeiro descobriu há quase 100 anos. No deserto de Nevada, nos Estados Unidos, um agricultor decidiu cavar um poço na propriedade onde vivia. A empreitada era para encontrar água subterrânea, já que o clima da região não favorecia a abundância de água. Seria como um poço artesiano, sabe? Veja bem, essa água serviria para regar as plantações da fazenda no futuro, entende? Um recurso comum até. E o homem encontrou água. Ah, sim, encontrou. De certo modo, a natureza não deixou ele na mão. Só que a surpresa que ele teve se transformou em algo surreal e extremamente raro. Eu sou o Ivan Lima e hoje apresento a vocês um cenário que parece ter saído da ficção para a realidade. Uma prova de que a natureza é muito mais do que os olhos podem ver. Sabe, nos filmes, quando um personagem está perdido em um deserto e avista uma linda paisagem natural lá na frente dele? Sempre parece ser a salvação, não é? Água, natureza, coqueiros e a possibilidade de sair do sol escaldante. E quando ele chega, tan, 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 era uma miragem. Frustrante. Ao menos eu sempre fico irritado com essas cenas, me sentindo na pele do coitado, cheio de expectativas. Mas, vamos lá. Se por um acaso algum dia você se perder em Nevada, você pode muito bem tropeçar em um fenômeno curioso. Só tome cuidado para não se queimar, viu? Eu vou te explicar. Depois de perfurar o solo até o depósito subterrâneo, nosso protagonista percebeu que não seria possível usar a água. Por quê? Você me pergunta, e eu te digo. Ela estava muito quente. Só que não quente como a água do chuveiro, quando você está com frio e a gente gira a chavinha. A temperatura ultrapassava os 90 graus Celsius. Algo próximo da temperatura de água fervente, inviável para ele. Por ser imprópria para a plantação, o fazendeiro fechou o poço e deixou ele de lado por alguns anos. Foi somente em 1964 que ele decidiu fazer uma nova empreitada no subterrâneo. Desta vez, porém, reforçado por algumas novas tecnologias, o homem chamou uma equipe de perfuração para resolver de vez o caso. O que ele não esperava era que a água liberada pelo poço ainda estava muito quente. Isso porque ele estava diante de um geyser, isto é, de uma nascente termal que volta e meia entra em erupção e lança água quente e vapor para todo lado. Para você ter uma noção da grandiosidade dessa descoberta, existem cerca de 1000 geysers em todo o mundo. Nesse caso em específico, não foi apenas a temperatura que diferenciou o geyser de outros, mas sim o que veio a seguir. Me acompanhe. Verdadeiras montanhas começaram a crescer em torno da fonte de água. Tamanhos e cores incríveis,
Parecia um conto de fadas. Toda a paisagem do local mudou completamente. Na medida em que o fenômeno natural se expandia, o proprietário da fazenda percebeu que o geyser possuía o próprio ecossistema. Não, peraí. O próprio ecossistema? Sim. Eu te digo como isso foi possível. Peixes e aves começaram a procriar por lá mesmo, dentro de um oásis. Devo confessar que quanto mais eu descobria sobre o assunto, mais deslumbrado eu ficava com as revelações. Fico imaginando como deve ter sido para o fazendeiro e para quem viu tudo isso de perto. Acontece que este fenômeno tem uma explicação científica muito curiosa. Hoje em dia, ocorrências como essa são chamadas de fly geyser, algo como geyser voador ou geyser flutuante. Os cientistas explicam que as tentativas de perfuração do solo, neste caso, atingiram uma camada de antigas águas geotérmicas subterrâneas. Anos mais tarde, essa água começou a se manifestar através das emissões do líquido fervente na superfície. Já a paisagem em comum se formou por conta da rica composição da água. Sais minerais como cálcio e enxofre são expelidos do chão, criando, na melhor maneira de dizer, uma montanha de minerais. É dessa composição, ao lado de algas resistentes à alta temperatura, que surgem as cores inusitadas do fenômeno. Vermelho, amarelo, verde e laranja estão presentes nos 3 pontos de emissão de água e vapor. Após mais de 50 anos, o geyser chegou a quase 5 metros de altura. Impressionante, não? Como podemos ver nas imagens, o geyser voador chega a ser complexo. Além dos picos de onde a água sai, ele também formou diversos terraços, onde eram encontradas piscinas. Não piscinas para os seres humanos nadarem, mas sim casas para os animais aquáticos. Quando vi todo o fenômeno pela primeira vez, eu não acreditei que toda essa estrutura tivesse surgido naturalmente. Parece até que foi planejada por seres humanos. Mas, pelo visto, a natureza sempre nos supera. A previsão para as próximas décadas é a de que o fenômeno continue a crescer, até o fluxo de água acabar. Será que conseguiremos ver esse geyser atingir os 10 metros de altura? Bom, eu não vou deixar de acompanhar o caso. O fato é que, por muito tempo, um fly geyser não era muito conhecido pelas pessoas. Eles são encontrados em terrenos privados e os donos não são muito amigáveis com a visitação, digamos assim. O próprio dono da fazenda, de quem estamos falando, não permitia a entrada de todos os turistas. Era preciso agendar um horário e poucos sortudos conseguiam presenciar o fenômeno. Só que a situação mudou quando a família do proprietário vendeu as terras de 3.800 acres em 2016. A organização do festival Burning Man, um evento de arte e autoexpressão que ocorre anualmente, foi quem comprou a propriedade e agora permite que qualquer pessoa aprecie a paisagem que muitos descrevem como quase alienígena. Fala sério. Vai dizer que não lembra um pouco o ecossistema do filme Aniquilação, protagonizado pela Natalie Portman. Você ainda não assistiu? Guarde a dica. Além de permitir organizar viagens turísticas para conhecer o geyser, os novos donos também pretendem ajudar na preservação do fenômeno. O objetivo deles é que as gerações futuras também possam conferir pessoalmente esta ocorrência. Legal da parte deles, né? Se você tem vontade de conhecer fenômenos como esse, saiba que metade dos que existem no mundo estão localizados no Parque Nacional de Yellowstone, também nos Estados Unidos. O mais famoso deles é chamado de O Velho Fiel, em português. Ele foi encontrado em 1870, há quase 150 anos. O Velho Fiel pode jorrar água fervente a uma altura de 44 metros. Já pensou? Mas se você não estiver a fim de conhecer só na América do Norte, anote aí.
Nova Zelândia, Chile, Rússia e Islândia e Brasil também possuem os próprios geysers. No Brasil tem o geyser Floriano de Lemos, em Caxambu. Só não se esqueça de me mandar uma foto belíssima quando estiver por lá. Combinado? Eu nem sei o que eu faria se tivesse a chance de encontrar água ou petróleo na minha propriedade. Você tem ideia do que faria? Bom, se fosse por aqui no Brasil, a coisa seria um pouco sem graça. Isso por conta da nossa legislação, que define que todo petróleo ou achado precioso no subsolo brasileiro pertence ao governo federal. Amigo, nem toda riqueza vem fácil nessa vida, muito menos em território tupiniquim. Ao contrário dos Estados Unidos, onde a pessoa que encontrar o combustível fóssil ou gás natural pode sim ganhar rios de dinheiro, o brasileiro ficará com apenas uma parte da exploração. É preciso avisar a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, para que ela faça uma licitação e seja escolhida a empresa que receberá o direito para intervir no caso. Como será que nossas autoridades lidariam se o achado fosse um fly geyser, como o do nosso fazendeiro da nossa história? Mas e então? Já tinha ouvido falar do caso do fly geyser? Por acaso, possui um geyser em seu quintal? Se possui, estou aguardando o convite para conhecer. Um forte abraço e até a próxima. Tchau.